os dias que a casa funciona. Fecha para mim, querida. Fecha. Lembrando que toda sexta-feira, às 19h30, nós temos o grupo de apoio a dependentes químicos e familiares. É um trabalho que foge um pouco da nossa rotina de palestras e passes. Não tem uma conotação eminentemente espiritual, embora seja feita dentro da casa e, óbvio, está amparado e incluído pelos nossos amigos do Plano Maior. Mas é um trabalho de apoio. E, normalmente, quem nos procura são os familiares dos dependentes, que vêm buscar ajuda para começar, né, a ter uma luz no lar e para que o principal envolvido acabe vindo na sequência. Então, nas sextas-feiras, às 19 horas. Nosso trabalho social continua, graças a Deus, de vento em popa, não é? Então, as doações e o trabalho físico de doação também, mas de nós mesmos, continua sendo muito bem aceito por nós. E o nosso lanche da tarde, com bingo beneficente, no dia 27 de maio, um domingo. Em breve, ainda nós não temos os nossos convites, né? Eu ainda não vi. Tem sim, chegou agora, então, quem tiver interessado, já temos aí os nossos convites. É um momento de bastante alegria no entrosamento de todos nós, os trabalhadores, os da assistência, os que vêm para um dia, para outro dia, para que nos conheçamos num ambiente saudável, de alegria, né, de trabalho também. Então, gente, vamos, agora que os recadinhos foram dados, realmente chegar a casa, vamos nos acomodar, cerrar nossos olhos, deixar os nossos problemas lá fora e nos colocando em pensamento humildemente, de joelhos, vamos nos imaginar em frente ao nosso Mestre Jesus e nos dirigir a Ele. Senhor Jesus, abençoe-nos, abençoando esta casa que nos recebe com tanto carinho. Seja por nós permitindo que os nossos amigos do plano espiritual, que já de há muito preparam esse ambiente, consigam realmente nos amparar, nos proteger, nos fortalecer e permitir que daqui levemos tudo o que viemos buscar. Dai-nos, Senhor, então, desta forma, já preparados, a permissão para dar por iniciada mais essa tarefa da manhã de hoje. Que assim seja. Hoje nós temos o prazer de ter o nosso amigo Padre, que vai fazer para a gente, como sempre, uma explanação bastante compreensível a respeito do tema trabalho, né? Bem pertinente nessa época. Seja bem-vindo, Padre. Bom dia a todos. Tudo bem? O senhor não está com aquela carinha de sono, assim, né? Estamos acordando. Mas como a Denise bem disse, né, é com grata satisfação que, mesmo com esse friozinho, com esse tempo assim, né, nublado, aquela vontade de ficar na cama, nós estamos aqui juntos hoje, mais uma vez, para falarmos sobre Jesus, para falarmos sobre o seu Evangelho. E é sempre um grande prazer ver essa casa aqui, a Casa do Caminho de Santana, para conversarmos, ainda mais nesse domingo. Bom, como a Denise não disse, o tema proposto hoje pela casa, para o nosso estudo evangélico, ele foi extraído de um livro chamado Para Uso Diário, né, do J. Teixeira, pelo Espírito Joanes. O tema escolhido e indicado pela casa foi o sobre o seu trabalho. Como a Denise bem disse também, é um tema está próximo, nós estamos aí próximo ao feriado do Dia do Trabalho. Né? E a gente às vezes tem uma compreensão um pouco equivocada do trabalho. Né? Ainda mais a gente olha aqui, labuta nessa seara todo dia, né? Como o Espírito Joanes nos traz, esse mentor nos traz,
Muitas vezes nós até blasfemamos contra ele. Nossa, vou ter que acordar de novo, vou ter que ir lá para o meu trabalho. Isso aqui é uma tortura, não aguento mais aquilo. E será que essa é a verdadeira compreensão do trabalho? Qual seria a interpretação cristã do trabalho? E a doutrina espírita, ela nos traz realmente várias vertentes, várias facetas do entendimento do que é o trabalho, num contexto geral. Se nós formos observar, nós temos sim essa problemática de reclamar, achar sempre que é mais pesado, mas o mestre lá atrás nos disse que o fardo não seria maior do que aquele que nós não pudéssemos carregar. Nós temos sim, dentro dessa perspectiva, lá no Livro dos Espíritos, na codificação do Kardec, nós temos aquela interpretação sobre a evolução dos mundos. Né? Então, dentro dessa classificação, que nós temos mundos menos felizes, mundos mais felizes, mais evoluídos, nós estamos ali no intermediário. Né? Nós estamos no chamado planeta de provas e expiações. Por que a Terra ainda é um planeta de provas e expiações? Porque ainda, né, alguns mentores já dizem que a gente já está num processo à frente, já estamos chegando num próximo passo, num próximo mundo, que é o chamado mundo de regeneração, onde o bem já está superando ali aquele mal. Mas no mundo de provas e expansões, que ainda nós vivenciamos, nós temos sim aquelas dificuldades. Nós temos óbices a enfrentar, nós temos problemas, nós temos vicissitudes, e muitas vezes nós vamos verificar que a maior parte dos nossos problemas são causados pelas nossas próprias condutas, pelos nossos próprios pensamentos, pelas nossas próprias imperfeições morais. Muitas vezes, como Emmanuel nos diz num outro livrinho muito interessante, o Mentor do Chico, no Fonte Viva, ele diz que nós nos fechamos, numa alegoria, na concha do nosso egoísmo. Por quê? Porque nós temos só essa perspectiva de olharmos para os nossos interesses. Então, voltando ao trabalho, sempre o nosso trabalho é mais difícil, o nosso trabalho é mais preocupante, o nosso chefe é chato. Nós vamos inventar de tudo, né? Amanhã, se tiver um friozinho, ou depois do feriado friozinho, a gente vai ter essa dificuldade. Eu vou ter que acordar para ir para aquele trabalho, para vivenciar aquela situação toda. Então, sempre é bem complicado. O Emmanuel nos fala que nós temos ainda essa problemática do nosso egoísmo de observar apenas a perspectiva do trabalho pela nossa própria ótica. Mas a essa perspectiva cristã do trabalho, no Livro dos Espíritos nós temos o Kardec dentro daquela lógica, né, que nós temos dentro da doutrina espírita, aqueles que já estão estudando, a gente tem essa percepção, né, nós acabamos sendo os nossos próprios pastores, os nossos próprios, né, a gente vai ter que seguir a nossa convicção. Mas essa convicção é balizada dentro da perspectiva que a gente tem na doutrina espírita por uma fé raciocinada, ou seja, um aspecto, nós não, pura e simplesmente não vai termos a fé, mas nós vamos ter aspectos, sim, de religiosidade, né, filosofia, que a gente vai estar indagando como isso vai estar acontecendo, né, e aí nós vamos estar construindo esse raciocínio lógico para o entendimento das coisas. E dentro dessa construção, em O Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta lá para os espíritos sobre uma série de aspectos da nossa natureza humana, no nosso dia a dia, e os espíritos, ele começa a tratar com os espíritos sobre algumas leis que regem a nossa atividade. E nós temos essa vivência, que nós temos leis naturais. Temos, enquanto encarnados, sim, as leis feitas pelos homens, desde há muito tempo atrás, nós temos lá do Código Laboral, lei italiana, a gente vem evoluindo. Hoje a gente tem uma Constituição, nós temos leis que seguiam essas condutas, essas políticas. Em outro livrinho do Valdo Vieira, com o André Luiz, nós temos sim essa percepção do nosso dia a dia, das nossas condutas. Eles nos lembram nesse livrinho, Conduta Espírita, sobre como nós devemos nos portar, né, no dia a dia, no nosso trato com o público, sempre lembrando que o cristão tem que ser muito educado, tem que ser muito cortês no seu trato com todos, né, e temos essas leis para regulamentar. Um dia nós não precisaremos dessas leis, né, para proibir que haja discriminação, para proibir que haja ofensas, que se jogue lixo na rua, que você tenha que ter cuidado com a preservação ambiental. Mas ainda nós temos a necessidade disso. Por quê? Porque ainda nós temos ainda as nossas imperfeições, os nossos problemas. Cada um está no seu grau, no seu degrauzinho ali de evolução. Aliás, o cara que inventou a escada, o degrau, é um gênio, né? Porque se você vai chegar num ponto ao outro de uma forma reta, retilínea, você vai ter
para e passo, galgando aquilo. E assim somos nós, espíritos encarnados, né? Se nós temos essa perspectiva da doutrina espírita, que nós somos espíritos e que essa passagem aqui é momentânea, nós temos sim um grande aprendizado nesse planeta de provas e expiações. E o André Luiz nos diz que em tempo nós teremos para chegar e que não haverá mais necessidade dessas leis, porque essas leis de percepção, de boa educação, elas vão estar incutidas no nosso dia a dia, na nossa memória, e nós vamos executar essas atividades de forma tranquila. E nós temos essa percepção, como disse nos Espíritos, a série de leis a que estamos submetidos, né? Uma primeira que os Espíritos tratam e que o Kardec indaga é a própria lei natural. O que é a lei natural, se não é a própria percepção que nós temos de Deus? Né? E o Herculano Pires, que é o tradutor aí do Livro dos Espíritos, uma das melhores traduções que nós temos, numa nota de rodapé diz o seguinte: nós temos sim a percepção de que Deus existe, que existe essa lei natural, né? Essa afeição. Por quê? Porque como criaturas do Senhor, assim como o artista coloca na sua obra lá a sua assinatura, na nossa consciência também nós temos gravado essas leis, essa sensação dessa lei natural, daquilo que a gente deve fazer, daquilo que a gente não deve fazer, mas uma hora a gente tende para um lado, uma hora a gente tende para o outro, mas nós temos a percepção do caminho a ser seguido. Isso é paulatino, isso é gradativo, essa percepção de lei natural, a própria lei de adoração, né? É adorar, louvar o Senhor. Claro, nós temos essa perspectiva de sermos credores do Pai. Temos a obrigação, eu sempre digo, até num dia chuvoso, num dia que você vai ter que trabalhar, que é o nosso tema hoje, a melhor coisa que nós temos, gente, é, logo que abrir o olho, o que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Agradecer. Agradecer o Pai, abrir o olho. Opa, estou encarnado, né? Porque quando a gente está dormindo, muitas vezes nós temos a permissão para voltar à pátria espiritual, dar uma voltinha, o Espírito sem deixar ele lá embora, né? Desdobra e vai conhecer, vai ver, vai ter lições. E é claro, sempre da perspectiva da nossa atuação. Se nós temos uma vida desregrada, problemática, nós vamos até essa lei de simpatia, de atração, nós vamos estar com aqueles que têm pensamentos menos felizes. Mas se a gente tem aquela conduta cada dia aprimorada à luz do Evangelho, a gente vai galgando companhia de espíritos mais elevados, com pensamentos elevados, com certeza as nossas noites no plano da erraticidade vão ser mais proveitosas. Então nós temos sim essa perspectiva de adoração, mas adoração por meio da prece, por meio do agradecimento. Nós temos nessa reencarnação, como o Chico nos dizia, André Luiz dizia, a oportunidade sempre de recomeçar. Temos, graças a Deus, essa possibilidade do esquecimento. Nós temos quando a gente está em alguns livros da nossa doutrina, o André Luiz nos narra, né, o renascimento, a reencarnação de um espírito, de um indivíduo chamado Segismundo, né, e ele fala lá toda a problemática para nós voltarmos, as escolhas, as provações, aquela família, como é que nós vamos fazer aquilo. E nós temos naquele processo de volta, sim, esse esquecimento das nossas vidas anteriores. Graças a Deus, né? Porque já pensou se nós soubéssemos o que nós fizemos lá atrás, então nós temos uma nova oportunidade de recomeço. Podemos, como diz o Chico, recomeçar agora e fazer um final diferente. O que passou, passou. E se nós temos essa nova oportunidade, temos sim que agradecer nesse primeiro momento, abrir o olho, opa, essa nova oportunidade. Essa lei de adoração, essa lei natural, e os Espíritos tratam também da lei do trabalho, que é o nosso tema de hoje. Né? Temos um feriado aí. Essa perspectiva do trabalho, gente, até histórica, é bem interessante. Porque o trabalho, ele sempre foi, como o autor do tema de hoje disse, nessa perspectiva histórica, ele sempre foi um instrumento, ali muitas vezes, de castigo. Né? Nós temos essa percepção de um passado não tão distante, aqui no Brasil, inclusive, no período de escravidão. E desde lá atrás, desde o Egito Antigo, a gente vem nessa concepção que o trabalho é muitas vezes uma forma de você imprimir a outra pessoa o quê? Aquela necessidade de um castigo, às vezes corporal, que você vai ter que efetivar aquilo. Essa perspectiva do trabalho cristão, essa perspectiva à luz das leis divinas, os Espíritos nos trazem essas concepções. E o Kardec, dentro desse capítulo do Livro dos Espíritos, vai indagar para a espiritualidade, para aquela pleia de espiritualidade, uma série de questões sobre o que é o trabalho.
se há necessidade de trabalho, os espíritos respondem. Eles dizem que o trabalho também é uma lei natural. Ele é próprio da consequência da humanidade, no sentido de aperfeiçoar-se. Então, todos trabalham. É uma própria lei natural, é uma lei da natureza. Mas aí os espíritos distinguem, o Kardec bem cataloga. A diferença entre o trabalho para o homem e para a natureza, para o animal, a natureza também trabalha. Os espíritos dizem, trabalha. Só que a perspectiva da natureza é uma perspectiva de conservação. Os espíritos explicam por quê. Eles têm aquela percepção pelo próprio instinto, pela sobrevivência, pela mutação. Ela vai ter, dentro daquele processo de evolução, o seu trabalho. Mas a perspectiva de trabalho para o homem é diferente. O homem, ser espiritual, ele vai ter duas características, como nos dizem os espíritos. A primeira, como própria expressão. Sim, nós vamos ter o trabalho como uma necessidade de enfrentamento para a nossa evolução. E a outra perspectiva que os espíritos nos trazem é do trabalho valer-se como um meio de aperfeiçoamento da inteligência, da moral do indivíduo. Porque muitas vezes, pelo trabalho que nos é dado nesta encarnação, nós temos sim a perspectiva de convivermos com as pessoas, de desenvolvermos as nossas faculdades, então não há como fugir, nós vamos ter que trabalhar, seja de uma forma, seja de outra. Aí nós nos perguntamos, mas aquelas pessoas que voltam impossibilitadas do trabalho, nós não temos uma série de irmãozinhos que voltam com uma série de deficiências, muitas vezes não podem nem se expressar, às vezes só um olhar ele pode traçar. Esse indivíduo ele teria um sucesso nessa missão. Se é uma lei natural, uma lei que rege a todos, Deus estaria sendo injusto desse indivíduo não estar trabalhando? Qual que é a perspectiva dessa assertiva? E os espíritos nos falam, nesses indivíduos também a lei de Deus está presente. Se eles não podem efetivar por si próprios o trabalho, nós teremos por eles pessoas que efetivem o trabalho, seja no seu cuidado, seja na sua educação, seja no trato, e aí nós vamos ter uma interlocução, vamos estar encostando uma lei à outra. Seria a lei do trabalho com a lei de caridade, porque nós temos também na perspectiva do trabalho a possibilidade do auxílio. Esse trabalho material que nós temos, que muitas vezes é aquilo que alguns apegam-se a ele apenas como instrumento, é o trabalho para sobreviver. É o trabalho para comprar o pão do dia a dia. Mas é só essa característica do trabalho? Se nós formos identificar que estamos num processo de evolução, dessa civilização avançando rumo à regeneração, qual é a nossa perspectiva de auxílio ao próximo? E voltando lá à concha do egoísmo de Emmanuel, será que nós temos esse olhar para com o próximo, como o mestre nos ensinou lá atrás, na perspectiva do auxílio? O trabalho seria apenas para o nosso ganho material ou para o desenvolvimento de trabalhos assistenciais, trabalhos de caridade, trabalhos de auxílio? Então, nós temos que cada vez mais ter essa perspectiva das várias facetas do trabalho. Não só apenas na seara material, do ganho pessoal, do crescimento individual, nós vamos ter isso, é uma necessidade. O Pai não deixou ninguém ser a pessoa, nós temos até aquela perspectiva do próprio livro dos Espíritos, a gente fala que aquela pessoa trabalha só para ganhar o dinheiro, para comprar o carro do ano, para trocar o telefone, para fazer. Essa é a perspectiva do trabalho cristão? Será que só o trabalho vai ser utilizado apenas para essa atividade, para esse ganho, para esse crescimento, para a ostentação, para o crescimento? Ou o trabalho tem uma outra perspectiva, uma outra faceta? Se nós analisarmos, salvo engano, no livro dos Espíritos, a pergunta 922, o Kardec questiona os Espíritos. No que consistia a felicidade enquanto encarnados? E os Espíritos respondem. A felicidade no nosso plano material consiste, no plano material, na posse do necessário. E no plano moral, ela consiste na fé no futuro e na consciência tranquila. Então eu acredito que por essas duas expressões nós podemos concatenar onde deságua o trabalho, nessa perspectiva da felicidade relativa que nós temos na Terra.
Porque nós sabemos, nós vamos aqui a passeio, né? Se a gente cruzar o bracinho, e a própria natureza, a compleição humana, ela denota isso. Se a gente ficar parado, ali travadinho, sem fazer nada, a máquina, o nosso veículo corporal começa a travar, né? Começa a atrofiar o braço. Aí depois você vai ficando mais velho e começa a aparecer. Você vai subir, opa, minha coluna, bico de papagaio, nervo ciático, né? Agora quando você é mais novinho, a coisa é mais tranquila. Mas você começa a ficar mais velho, começa a aparecer as coisas. Então, o corpo humano é isso. Ele necessita também do trabalho. Mas nós não podemos deixar de levar em conta a perspectiva do trabalho enquanto uma possibilidade de crescimento, uma possibilidade de auxílio. E aí a gente tem grande dificuldade, né? Porque nós temos, voltando à conchinha do nosso egoísmo, a gente só olha para o nosso umbliguinho, não é isso? A gente não tem aquela perspectiva dos outros. O mestre nos ensinou como nós deveríamos olhar o próximo na parábola do bom samaritano, né? Daqueles que ninguém acreditava que era o mais isolado da sociedade, que ninguém gostava da pessoa, que era esse tal samaritano. Ele vai lá e auxilia a pessoa que estava ali com problemas. E nós temos essa perspectiva no nosso dia a dia, viu? Emmanuel lá no Fonte Viva também nos ensina que nós temos que verificar as pessoas que nos estão em volta pelas suas obras, como Paulo disse lá no teu evangelho lá atrás. Que obras são essas? Porque nós temos muitas vezes, nós somos, olha, o tal do melindre é um negócio sério. Como nós não podemos ser contrariados. A nossa perspectiva sempre é a perspectiva mais correta. O nosso ponto de vista sempre é o ponto de vista mais correto. Mas será que nós temos essa perspectiva sempre de forma correta? Ou a gente tem que parar para analisar um pouquinho como as outras pessoas levam a sua conduta? E qual que é o marco que nós devemos ter? O ideal, eu digo, porque no dia a dia é difícil, né? Lá no trabalho mesmo, você tem lá a perspectiva, nossa, aquele chefe, aquela pessoa, meu santo não bate com daquela pessoa. Como é que eu devo lidar com aquela pessoa? Eu tenho que passar a analisar a pessoa pelas suas obras. E se essas obras dessa pessoa, como nos ensina Emmanuel, condizem com os ensinamentos cristãos, condizem com os ensinamentos de amor e paz do Senhor. Porque muitas vezes, mesmo contrariados, nós podemos estar levados aí pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, e a pessoa muitas vezes está apontando um defeito nosso. Está apontando uma deficiência que nós temos em determinada área, e qual é a nossa compreensão para com essa pessoa? Será que a gente está lidando da melhor forma com essa pessoa? E o local que a gente tem mais dificuldade para exercer não só o trabalho, mas essa compreensão, é lá no nosso lar, não é isso? O nosso lar não o livro nem o filme, o nosso lar é a nossa casinha material. É ali, não é aquela coluna lá em cima que o pessoal, não, quando eu desencarnar eu vou lá para aquele lá. Será que nós vamos para lá? Nós vamos lembrar isso, não é? Tudo é uma questão de pensamento. Nós costumamos brincar que a morte nada mais é do que o encontro com a sua própria consciência. E como é que você vai estar com a sua consciência no dia de hoje? Se hoje eu tenho essa oportunidade, eu tenho que fazer o possível para que no dia de hoje eu cumpra as minhas atividades, eu cumpra as minhas obrigações, e no nosso lar, ali que é esse local de amar realmente, é onde nós encontramos as maiores dificuldades. Dificuldades estas que muitas vezes nós é que escolhemos. Ainda lá no plano espiritual, não, eu vou voltar com essa missão, com essa aprovação, com essas pessoas, e como é que eu estou me comportando? Eu estou agindo com compreensão, eu estou agindo com caridade, eu estou agindo com companheirismo, ou eu só penso na minha conchinha do egoísmo fechado ali, só penso no meu umbigo, no que está bom para mim? Será que o que está bom para mim está bom para a pessoa? Está bom para o próximo? Está bom para o meu parente? Nós sabemos a questão da parentela difícil. O André Luiz, no próprio livrinho lá, Sinal Verde, nos fala das dificuldades que nós temos todos os dias em relação à parentela. Mas são pessoas que ali no ambiente doméstico, se nós não tratamos bem nem as pessoas que estão naquele ambiente doméstico, como é que nós vamos tratar bem as pessoas que estão aí fora, na sociedade, no nosso trabalho? Então, essa perspectiva da lei do trabalho, como o Espírito João nos traz, nós temos que interpretar o trabalho como toda ocupação útil. Ah, mas eu não estou trabalhando, eu estou desempregado. Haverá uma próxima oportunidade. As oportunidades, gente, elas se abrem.
Se existe dificuldade, quais são os instrumentos que nós devemos nos valer? O plano espiritual mestre já disse para a gente 2000 anos atrás. Tenha fé, que a fé move montanhas. Buscai e achareis. Pedir, dar-se-vos-á. Nós movimentamos o universo. Nós somos o universo em nós mesmos. Nós temos essa possibilidade de crescimento, mas ainda não acreditamos, temos dificuldades, blasfemamos, resmungamos. Será que resmungar, blasfemar, deixar de fazer vai resolver alguma coisa? Mas o estudo também é uma forma de trabalho. E ele alavanca, como dito, o trabalho material não é apenas o trabalho manual. O trabalho ele tem várias facetas, várias vertentes, várias ocupações, vários mistérios. Por isso a necessidade coletiva do trabalho, em prol do desenvolvimento da nossa sociedade. Então nós tenhamos, como disse o Joanes, essa perspectiva de entender o trabalho como toda ocupação útil. E para reflexão, ele nos traz um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. O capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata da temática buscar e achareis. O item 3, que vai trazer o ajuda-te, o céu te ajudará. Ele traz para a nossa meditação esse seguinte trecho. Se Deus houvesse isentado o trabalho do corpo homem, seus membros se teriam atrofiado. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância no estado de instinto animal. Por isso é que ele fez ao trabalho uma necessidade. E lhe disse, procura e acharás. Trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filho das tuas obras. Terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Então tenhamos essa percepção, queridos, de que nós temos essa possibilidade. Jesus nos disse há 2000 anos atrás, sois deuses, poderás fazer tudo aquilo que eu fiz e muito mais. Nós temos que ter essa compreensão e deixarmos de blasfemar o nosso trabalho. Se temos a oportunidade de trabalho, se queremos alcançar algo maior, uma nova oportunidade, nós teremos que ter méritos. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Ninguém disse que seria fácil esse retorno. Mas nós temos, graças ao bom Deus, essa nova oportunidade de recomeço, do trabalho edificante, que vai nos levar, junto com os nossos pensamentos, com as nossas preces, com as nossas atitudes, a galgarmos um degrauzinho aí no nosso processo de evolução. E, quiçá, deixarmos toda a coletividade desse planeta de provas e expiações para um mundo um pouco melhor de regeneração. Tenhamos, então, na véspera desse feriado, essa concepção de que o trabalho é útil, sim, é força da natureza, é força de Deus e deve ser empregado de acordo com as nossas faculdades e possibilidades. A cada um foi dado um talento. E o que tem sido feito com o nosso talento, como na parábola do Senhor? Nós vamos enterrar o nosso talento lá num cantinho, ou vamos deixar ele florir, ou vamos colocar essa candeia em cima do alqueire, para essa luz do nosso conhecimento, do nosso trabalho, iluminar todos aqueles que estão à nossa volta, auxiliando, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja no nosso dia a dia, a todos aqueles que se encontram ao nosso lado. Essa é a perspectiva do trabalho cristão. Essa é a perspectiva do trabalho que o Mestre nos trouxe. Então tenhamos em nosso coração essa perspectiva e cresçamos com o trabalho à luz dos ensinamentos do Cristo de amor, paz e fraternidade. Um bom feriado, um bom final de semana a todos, tá bom? Muita paz. 3 minutos. Gente, alguém tem alguma colocação, alguma pergunta para fazer para ele? Nós temos, enquanto vocês pensam, uma pergunta que chegou pela internet. Viu? Mas aqui, senão o pessoal da internet não te vê. do nosso colega Dalmo. Ele pergunta, eu estou querendo mudar de emprego, porém tenho medo. Como devo agir para fazer a escolha certa? Dalmo, não existe fórmula para se achar um emprego ou para se conseguir. Nós temos vários, primeiro, meios materiais para se conseguir.
Hoje nós temos uma perspectiva muito grande de órgãos que você consegue distribuir, uma rede muito grande para você tentar uma possibilidade nova de emprego se você não está satisfeito. Ninguém é obrigado a permanecer no emprego. Se você tem muita dificuldade, tem muito problema, você tem que procurar algo melhor. Mas você só vai conseguir algo melhor com esforço, com educação. A gente sabe que hoje nós temos que cada vez mais nos qualificarmos com estudos, porque o mercado de trabalho é bem difícil, mas dentro dessa perspectiva do trabalho material, se você está com medo, tem as suas obrigações, né? Você às vezes tem uma família para sustentar toda essa problemática, você tem que ter muita cautela. Né? Falar, não, eu vou largar esse trabalho aqui e vou tentar um outro, mas às vezes tem que ter cautela. Agora, na perspectiva da nossa doutrina, que é a nossa discussão, hoje, porque no meio material a gente tem uma série de questões, como eu disse, tem esses órgãos para deixar o currículo, a internet, uma série de coisas, amigos, mas na perspectiva da nossa doutrina do Cristo, o que eu acho mais importante? Eu acho mais importante a perspectiva da fé e da prece, né? De pedir, né? A própria lição hoje nos diz, pedir obtereis. Se nós temos o nosso pensamento convicto que nós queremos, nós vamos pedir, nós vamos orar, vamos pedir ao Pai esse auxílio, e com certeza essa pleia de amigos espirituais, elas vão fazer com que nós possamos achar esse caminho adequado, mas nós temos que fazer a nossa parte também. A ajuda não vai cair do alto, olha, eu quero um trabalho, então foi chegar ao seu trabalho. Não, se você não arregaçar as mangas e não conseguir esse crescimento, esse desenvolvimento, vai ser bem difícil. Mas eu acho que o mais importante é partir desse íntimo. Se existe esse descontentamento, se existe essa perspectiva, né, além do esforço de aperfeiçoamento intelectual, de estudo, eu acho que o mais importante parte do seu interior. Né, no pedido, na prece, nessa concepção que com certeza ajuda do alto vai vir. Eu acredito que é isso. Com certeza. E depois, também a gente não sabe a que se propôs, o que temos que passar. Então não é para desvalorizar. Fico muito brava quando alguém que trabalha em casa fala assim, eu só cuido da casa. Essa é uma outra perspectiva, né? A gente acaba colocando, já estou num planeta de prova e expiação, eu vim aqui para espiar. É prova mesmo, eu vou ter que... A doutrina espírita, a gente não traz em nenhum momento essa questão, eu vim aqui para sofrer, né? Eu gosto de sofrer, então eu vou ficar naquele trabalho porque eu gosto de sofrer, não. A própria doutrina nos traz, nós temos que aprender bem sofrer. Certa vez uma senhorinha disse para mim, perguntaram numa classe para ela, o que é bem sofrer, né? Eu fiquei pensando, nós vamos responder bem sofrer de forma filosófica. Ela virou e falou assim, bem sofrer, gente, é fazer do limão uma limonada, né? Põe uma adoçadinha ali que a coisa vai bem, né? Então, se a gente tem essa perspectiva da dificuldade, se é uma expressão, muitas vezes nós nos colocamos nessa situação, nos comprometemos a esse labor. Se a gente tem essa perspectiva, nós vamos estar ali. Mas se a gente tem essa perspectiva de mudança, primeiro, vai partir da nossa compreensão, do nosso esforço pessoal, tanto no plano material como no material. No material, com os estudos, com o trabalho, com essa série de coisas que nós temos hoje, esses recursos tecnológicos que nós temos para conseguir galgar algo melhor. E no plano espiritual, a nossa boa fé, a nossa compreensão, a nossa ligação direta com Jesus. Não por meio de preces repetidas e rezando, não. A prece que parte... Perdão. A prece que parte do coração. Aquele pedido de auxílio, né, que a gente vai ter com certeza esses bons companheiros do plano invisível para nos auxiliarem. Mais alguém? Nossa, pessoal, quando está com dúvida assim, que todo mundo entendeu tudo ou não entendeu nada. Só para lembrar que quando a gente faz alguma coisa, algum trabalho, a gente tem que fazer com dedicação e alegria, né? Porque aí a coisa flui com muito mais facilidade, mesmo que aquilo seja difícil para a gente naquele momento, é o trabalho que eu preciso estar, é as pessoas que eu preciso estar em aprendizado, e não é fácil. Eu sempre lembro, né, da alegria do trabalho, aquele gari quando limpa lá depois do carnaval, as ruas, ele ficou até famoso depois, né? Porque ele ia, dançava, ficava alegre com o que estava fazendo. Né? Era o trabalho dele, era o ganha-pão dele, para os filhos dele. Então eu acho importante a gente valorizar, né? A cada dia que a gente acorda, como você falou, abrir os olhos e agradeço. Oh, meu Deus, estou na terra ainda, né? Que bom. Né? Vamos seguir, vamos levantar e vamos fazer aquilo que a gente faz com alegria. Quando a gente faz as coisas com peso, a coisa não flui, não vai para frente, né? A gente fica trazendo energias negativas para a gente e atrai, né, coisas ruins para a gente. Então, tudo que a gente for fazer, vamos fazer com alegria, com amor realmente, e as coisas ficam muito mais fáceis de serem concretizadas aqui no plano material.
fez lembrar daquela história, né? Quando tá muito amargo, dá uma chacoalhadinha, que às vezes o açúcar tá no fundo, né? Então, vamos embora. Obrigada, Paulo. Tudo bem. Então, vamos trabalhar um pouquinho agora. Nós todos, né? Vamos novamente, né, nos centrando, nos interiorizando e permitindo que essa espiritualidade maior aqui presente possa retirar de dentro de nós o que temos de melhor. Essa nossa predisposição em ajudar já ajuda. E vamos permitir que nosso planeta seja envolvido por este nosso amor, por esta nossa doação. E fechando um pouquinho esse círculo, vamos imaginar envolto nesta energia positiva, não só nosso planeta, focando em nosso país, nosso estado, nossa cidade, nosso bairro, nossos governantes, e chegando, enfim, em nossos lares. Mesmo que nossos lares estejam, neste momento, sem ninguém, mas que eles estejam preparados e harmonizados a nos receber, a nos amparar. Vamos vibrar pelas pessoas que sofrem neste momento com frio, em reclusos em penitenciárias, em hospitais, aqueles que mesmo em seus próprios lares têm seus corações apertados. Vamos vibrar por aqueles que oprimem os corações, que possam receber um pouquinho de luz e já começar um descongelamento deste coraçãozinho endurecido. Vibramos pelos que deixam o plano material, que partem para a página espiritual, que eles encontrem a luz neste momento. Para os que aqui retornam, que possam ser bem recebidos. E vibramos pelos que aqui sofrem justamente por este motivo, pela perda de um ente querido, que não é uma perda, que seus corações consigam compreender que é só um afastamento temporário. Vamos vibrar pela nossa família, pelos que nos são caros e pelos que não são tão queridos assim neste momento. Vamos enxergá-los como nossos professores que vêm aqui para nos ajudar a crescer, a enxergar no que precisamos mudar e alcançar. Vamos vibrar por nós mesmos e por esta casa abençoada que nos acolhe com tanto carinho. E desta forma, então, Senhor Jesus, agradecemos por mais esta bendita oportunidade de podermos ser úteis, de podermos trabalhar, esquecer um momento tudo que aqui viemos buscar, poder auxiliar um pouquinho. Dai-nos então, Senhor, a permissão para encerrar mais esta parte da nossa tarefa e nos prepararmos harmônica e silenciosamente para o nosso passe. Que assim seja, graças a Deus.